o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíram os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, e não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 12, por favor. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de 1 efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe deu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado e estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor lhe desapareceu. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali altar ao Senhor e clamou e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Louvado seja Deus. Obrigado, Pai, pela leitura extensa, mas como é bom quando o Senhor fala mais do que o pregador. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus. As palavras por trás das minhas, que sejam palavras do Senhor. Eu peço em nome de Cristo. Amém. Assentem-se. Que contexto difícil esse vivido por Gideão e por aquela nação. Eles eram tomados de assalto por povos inimigos. Que situação difícil. O resultado era pobreza. Israel empobrecia. Israel enfraquecia a cada investida dos inimigos. A fraqueza do povo, moral, espiritual, era grande, física, muito grande. Eles estavam exauridos de serem espoliados a cada vez. Eles trabalhavam plantando, cuidavam da plantação, a plantação crescia, eles colhiam e vinham os inimigos e levavam tudo.
E eles ficavam sem nada. E qual a causa disso? Nesse caso específico, pecado. Porque é assim. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós ficamos vulneráveis. Perto de Deus, nós ficamos protegidos. Deus é o nosso escudo. Deus é o sol da justiça que brilha sobre nós. Deus é o esconderijo para onde vamos quando o perigo chega. Mas longe de Deus, vulneráveis. Longe de Deus, presas fáceis do inimigo. E muitas vezes essa é a nossa situação. Nós temos que estar sempre checando nossa vida. Porque, irmãos, às vezes a gente se desvia da vontade, do querer, do caminho de Deus e não percebe. Tem muita gente enganada, inclusive dentro das igrejas. Acha que está tudo certo, está tudo bem, e não está. Nós temos que frequentemente orar como Davi orou. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. É preciso estarmos atentos. E Deus vem a Gideão nesse momento de intensa crise. E ele vem a Gideão para animá-lo, para fortalecê-lo e para convocá-lo. E Gideão começa a falar com Deus. E essa oração, para mim, é tida como a oração do fiel. Aquele que fala com o Senhor e busca ao Senhor mesmo em momentos de grande contrariedade, em momentos de grande tragédia. Isso deixa o diabo louco. Como é que sofrendo, como é que passando por uma tribulação tão grande, ele ainda mantém a sua integridade e busca o Senhor em oração? Como é que ele não arreda o pé da sua fé? Como é que ele continua confiando em Deus, mesmo em toda essa situação? O diabo não sabe. Mas o segredo para permanecermos fiéis é permanecermos na presença de Deus. É por causa de Deus, tudo é Deus. O segredo é o Senhor. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, a sinceridade do fiel. Por quê? Porque quando o anjo do Senhor chega para falar com Gideão, e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente, em outras versões. Gideão diz: que valente nada, olha a nossa situação. E ele começa a desabafar com o anjo do Senhor. Ele começa a chorar, a lamentar, a abrir o coração, a derramar diante do Senhor as suas queixas. Não, eu não sou de modo algum valoroso, coisa nenhuma. Então, esse homem, ele fala com Deus de maneira absolutamente aberta e sincera, sem máscaras, sem cosméticos, sem verniz. A nossa oração tem que ser assim, irmãos. Existe a oração institucionalizada: Senhor Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E tem os irmãos que têm aquela oração já, que o povo já sabe que vai chegar uma hora que ele vai falar do mar vermelho que se abriu, da cova dos leões. Aquela oração institucional. Eu gosto de Davi no Salmo 139. Ele já começa a oração dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes tudo de mim. Não dá para fingir, não dá para mentir, não dá para colocar uma máscara. O Senhor sabe tudo. Antes que eu fale, o Senhor sabe. Antes que eu pense, o Senhor sabe. Eu não tenho como fugir do Senhor. Aonde quer que eu me encontre, o Senhor vai me achar. O Senhor vai estar ali. Então ele já estabelece ali uma base para a sua oração que é absolutamente maravilhosa. Ele diz: olha, Senhor, portanto, nós estamos jogando aberto aqui. Eu vou falar com o Senhor da maneira mais simples, da maneira mais honesta, da maneira mais verdadeira possível. Eu não sei você, mas às vezes eu me flagro orando assim: Senhor, eu estou chateado hoje.
Oh, meu Deus, eu estou triste hoje. Já se viu assim? E você derrama o coração? Ou quão eloquente era a oração de Ana no templo. Ela chorava. As suas lágrimas eram uma eloquente oração. Absolutamente sincero. E que Deus nos livre dessa oração sem coração. Dessa oração cheia de palavras. Mas de gente que não abre o coração. Em segundo lugar, nós vemos a missão de Deus para o fiel. Porque não só o anjo do Senhor o saúda, mas também lhe dá uma missão. Ele seria um instrumento que Deus usaria para liderar um exército que livraria de vez a nação de Israel dos inimigos. Isso aqui é muito sério. E Gideão volta a abrir o coração. E ele diz assim, mas Senhor, como é que é isso? Eu sou um guardador de ovelhas. Mas Deus, como é isso a minha família? É uma família sem expressão nenhuma. Mas irmãos, Deus sabe das nossas dificuldades antes de nós. Deus sabe das nossas limitações antes de nós. Mas se Deus falar algo ao seu coração, gostei do irmão Antônio, quando disse, peço oração, que os irmãos orem por nós, para nós termos ousadia para falar. Em nós não há força, em nós não há capacidade, mas capacidade e força sobram em Deus. Amém. E Deus derrama sobre nós. Quantas vezes já me vi diante de pessoas, a pessoa contando um problema tão complexo, e eu ali, e orando assim, meu Deus, o que é que eu falo? Senhor, o que é que eu digo para essa pessoa? Senhor, qual é a saída? Até hoje eu faço isso. Tem coisas que eu digo que eu não sei a resposta, mas o Senhor sabe. E aí, à medida em que a pessoa vai falando, Deus vai falando comigo. Deus vai dizendo, fala assim, vai por aqui. E a gente começa a falar e Deus conduz. Capacidade, sabedoria, poder são abundantes em Deus. Vá a Ele, beba das suas águas. Ele não acreditava que podia ser usado assim, mas a missão que Deus dá nem sempre é dos grandes. Mas a missão que Deus dá é sempre para os honestos. Aqueles que são conscientes da sua limitação, mas que Deus sabe que vai usá-los de maneira grandiosa. Terceiro, a missão de Deus e a prudência do fiel. Porque Deus confirma a missão. E Gideão diz, Senhor, dá-me um sinal de que é o Senhor mesmo. Dá-me um sinal que é isso mesmo. Eu sei que isso aqui é muito perigoso. Porque às vezes a gente vê o sinal em relação àquilo que a gente quer que Deus responda, entendeu? Senhor, se passar um carro vermelho aqui, é do Senhor. Aí passa um carro verde, ele diz, ainda não. Ele espera o vermelho passar, passa o branco, o amarelo, o rosa, o roxo, de bolinha amarela, passa carro de tudo que é tipo, mas ele quer o vermelho. Lembra do rapaz que orava assim, Senhor, dá-me uma namorada, contanto que seja Maria, Senhor, né? Tentando dirigir, não. Eliseu pediu um sinal absolutamente impensável. E Deus confirmou a Gideão aquilo. Irmãos, quando Deus nos confirma, vá. Quando Deus te dá o sinal verde, vá na força do Senhor. Vá na confiança do Senhor. Você pode estar com medo, temeroso, você pode não ter habilidade, capacidade para resolver aquilo, mas se Deus abriu a porta, você não orou, você não pediu. Tem irmãos aqui na igreja que eles oraram por anos por situações, e eu com eles, acompanhando de perto. E às vezes passava e dizia, e aí, como é que está? Pastor, as coisas estão caminhando. Então, amém, vamos continuar orando. Mas ainda não se definiu nada. Mas Deus está trabalhando. Anos assim. Me lembro do irmão Vinícius, da irmã Aline. Lembra o Vinícius e a Aline?
queridos, queridíssimos, estão lá em Assis Chateaubriand. Foram mais de 5 anos de oração, irmãos. Eu lembro o primeiro dia que eles me procuraram, sentando, falei, não. Falou, pastor, a gente está sentindo, mas se a gente quer a confirmação de Deus, a gente não quer fazer nada por nós mesmos. Nós não queremos queimar etapas. Então vamos orar. E uma porta foi se abrindo ali. Outra ali. Milagres. Maravilhas que Deus fez. Mas isso durante um período. Deus foi mostrando sinais de que aquilo era dele. Aquilo era a vontade dele. E esses irmãos estão sendo uma bênção lá. E Deus os cercou de todos os cuidados. Irmão Norberto, irmã Fátima Sandri, da mesma forma. Há anos estão orando. Há anos a gente vem orando junto por um processo. Toda semana eu falo com ele. Ele diz, pastor, estou aqui trabalhando, graças a Deus, Deus tem abençoado. A igreja lá em Joinville, que bênção! Não dê nenhum passo sem que Deus tenha aberto com um sinal verde para você ir. Mas se Deus fechar o sinal, é sinal vermelho, não arrede pé, fique lá, mesmo sem entender. Deus quer que a gente obedeça mesmo sem entender. Gideão não tinha a mínima ideia de como Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus tinha uma missão e ele confiava que Deus o haveria de dar a vitória. E aí a gente vê, por fim, a misericórdia de Deus e a espiritualidade do fiel. Por que eu digo isso? Eu digo isso, irmãos, porque o Senhor reagiu aos questionamentos, às limitações de Gideão, com misericórdia, oferecendo-lhe a sua paz. Versículo 23, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Com esse tipo de garantia, irmão, enfrenta qualquer exército. Pode ir, que eu sou com você. Quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, tem bom ânimo. Por que será aquilo? Porque Josué ia substituir ninguém menos que Moisés, simplesmente o maior líder da história de Israel. Segundo, porque o desafio era tremendo. Era uma nação numerosa. Como é que ele ia conseguir liderar aquele povo? Terceiro, os desafios. Os povos inimigos em Canaã que eles teriam que enfrentar. Josué estava apavorado. É por isso que por 2 vezes Deus vem a Josué e diz, não te mandei eu não já falei para você? Esforça-te, seja forte, tem bom ânimo, seja corajoso. Porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Irmãos, com a garantia dessa, talvez nessa noite, Deus está trazendo uma palavra ao coração de alguém que está temeroso em relação a alguma coisa que precisa resolver nos próximos dias. E se Deus abrir as portas, entre por elas, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Agora, tudo isso aqui foi permeado por oração. E oração não é coisa de gente forte, não. Oração é coisa de gente fraca. Gente forte não ora, mas não vence. Gente forte não ora, mas não prevalece. Gente forte não ora, mas não tem paz. Gente forte não ora, mas não anda na confiança do Senhor. Gente fraca ora, mas vence. Gente fraca ora, mas é fortalecido. Gente fraca ora, mas não é derrotado. Gente fraca ora, mas continua, permanece, subsiste. Oração é para os fracos. Mas o apóstolo Paulo dizia, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, vamos continuar fiéis a Deus e ore. Ore.
Não esqueça, sua oração é respondida por Deus. Sua oração chega aos ouvidos de Deus. A Bíblia diz que há um altar de Deus no céu. E debaixo desse altar estão as orações dos santos. Quando a gente fala assim, que esse culto chegue à tua presença como um cheiro suave, o incenso na Bíblia é símbolo das orações que chegam a Deus. Um cheiro suave. Essas orações não se perdem. Essas orações chegam ao altar de Deus. Eu tenho dito tantas vezes aqui que nós morremos, mas nossas orações não morrem. Então continue orando. Porque quando você ora, você coopera. E quando você coopera, Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé?